E aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, me chamo Harley Pacheco, sou um dos psicólogos aqui do IPSE, e hoje a gente vai falar sobre psicologia, uma nova concepção do homem, né, para essa disciplina. O texto é da professora Silvia Lane e eu me sinto privilegiado por fazer ela, beleza? A professora Silvia Lane, ela começa falando, e eu concordo, que a relação entre a psicologia e a psicologia social ela deve ser entendida a partir do ponto de vista histórico, tem que ter uma perspectiva histórica, tá? Se você for parar para avaliar, em 1950 houve aí uma sistematização da psicologia social visando criar, né, ou alterar atitudes, que é o que a gente inclusive aprende na faculdade modernamente, né? E isso servia para a gente interferir nas relações grupais, para garantir a produtividade do grupo com o objetivo de tornar o homem mais feliz. Tá, pessoal? Basicamente esse é o objetivo, por isso que você estuda atitude, né? Havia também naquela época, depois do pós-guerra, a tendência nossa de buscar conhecimentos que evitassem catástrofes mundiais, né, no sentido de guerra, né, de sexismo, segregacionismo, porque Hitler bateu muito, né, e as pessoas que não queriam, elas queriam entender esse fenômeno para poder não deixar ele se repetir, tá? Só que toda essa euforia durou pouco, porque, né, surgiram aí análises críticas que apontavam para o conhecimento que o saber psicossocial não sabia explicar, né? Tampouco sabia intervir, muito menos poderia prever, que é a questão dos estudos da interculturalidade, né? Porque se você for ver, por mais que você estude atitude, por mais que você queira intervir, cada cultura se comporta de uma determinada forma, e você não tem como prever em todas, né? Ou seja, são muitas variáveis que desafiavam os pesquisadores, os estatísticos, né? Então, a psicologia social ela teve que regredir para análises fatoriais, né? E criando novas técnicas né, que pudessem, ao menos, dar indícios do como e por que as coisas funcionavam. Tá? Na França, percebeu-se que a psicanálise ela retornou com força. Por quê? Porque as críticas às psicologias norte-americanas elas estavam em alta como reprodutora dos interesses da classe dominante e da produção de condições históricas específicas. Só para você entender isso aqui, eu acho que vale a pena. Tudo isso que a gente falou, por que a gente estuda atitude? Para fazer as pessoas mais felizes? Não. É para fazer com que os grupos interajam melhor, para que eles se relacionem melhor, para que eles possam produzir mais nas fábricas, né? Mais ou menos isso, tá? Eu estou dando esse exemplo, mas você tem que, né, tenta abstrair para um negócio mais amplo. E aí, na França, a psicanálise, naquela época surgiram muitas críticas contra esse contexto, tal, por conta das dificuldades. Aí na França a psicanálise tomou conta, cresceu porque começou a criticar essa psicologia que a gente citou, do guerra pós-guerra, como de interesse da classe dominante. E ainda hoje é, tá? Por que você tem psicólogo nas empresas? É só você se perguntar, fazer essa pergunta, né? Mas enfim. Aí a Silvia Lane fala que começa a falar da América Latina, né? Porque a América Latina sempre tem países de terceiro mundo, é economia de terceiro mundo, a cultura é dependente, né, das questões coloniais, a psicologia oscila entre o pragmatismo e a visão filosófica ou sociológica. Isso aqui acontece ainda hoje, né? Se você for ver, tudo na América Latina, e por influência da América do Norte, tem que ser pragmática. Ah, Harley, como assim pragmática? Tem que ter uma utilidade. Tem que resolver alguma coisa agora, não é depois nem antes, é agora. Isso é meio pragmatismo. Então, a Silvia Lane diz que o primeiro passo para resolver essa crise foi a gente começar a constatar a tradição biológica da psicologia e entender que isso é uma verdade, realmente isso influencia. Só que a Silvia Lane ela também argumenta, e eu concordo, que ao mesmo tempo que a biologia ela influencia, o homem pensa, o homem fala, né? Ele aprende, ele ensina, ou seja, nós somos um organismo, mas que tem características que são indiciocráticas, né? Que são históricas e sociais. Né? A Silvia Lane ela continua argumentando aqui no texto que o homem ele tem uma infraestrutura, ele tem a superestrutura que é social e por isso ela precisa ser histórica. A Silvia Lane ela desconsidera a característica da psicologia social inócua que reproduz a ideologia dominante de uma sociedade, pois tira conclusões sobre as relações causais pela pura descrição dos comportamentos ocorrendo em dadas situações. Primeiro aqui, pessoal, a Silvia Lane está usando um conceito extremamente socialista, que é de esquerda, que é a questão da ideologia da classe dominante. Tá? Como eu te falei no começo do texto, ela critica a psicologia das atitudes, tal, todos esses estudos aí do pós-guerra,
inclusive existem até hoje, eles surgiram aí por quê? Porque para fazer com que as pessoas produzissem mais. Só que com o discurso de que era para fazer as pessoas felizes. Então isso é uma ideologia. Por quê? Você fala uma coisa, mas né, você mostra no discurso, mas o interesse por detrás desse discurso ele não é tão lindo, bonito. Isso é uma ideologia, tá? E a Silvia Lane, ela está fazendo uma crítica a essa ideologia, essa psicologia que só reproduz as ideologias, tá? Ela não discute, a Silvia Lane, ela não discute se Skinner, ela cita Skinner, tá, no texto dela, e ela fala que não discute as validades da lei da aprendizagem, porque ela diz que é indiscutível que o reforço ele realmente aumenta a probabilidade da ocorrência de um comportamento, assim como a punição e xingue. Um dos fatos que, se você não sabe, você vai saber agora, eu sou psicólogo social, só que eu sou behaviorista. E por que eu sou behaviorista? Porque eu comecei a ler e entendi que psicologia social ela tem muito a ver com behaviorismo, inclusive a Silvia Lane corrobora isso aqui, porque ela não vai contra Skinner, ela muito pelo contrário, ela diz que funciona, né? O que ela está colocando em xeque, né, das questões do behaviorismo e da maioria das linhas de psicologia que falam de que são ideológicas, ou que se mostram, né, é que não explica por que alguns estímulos eles são extintos ou não, porque outros são reforçados, outros são punidos. Ou seja, isso aqui ela está fazendo pergunta, mas ela está criticando, tá? Ela está falando assim, ó, é sempre por interesse que a gente extingue alguns comportamentos, pune outros, né, reforça outros, ou seja, estimula outros. Não, as coisas não acontecem porque o ser humano tem que se desenvolver, mas porque existe uma manipulação por trás disso. Né? A Silvia Lane, ela quer saber quais são as condições sociais onde ocorre a aprendizagem, o que ela significa no conjunto das relações, né? O que define um sujeito, o que define realidade, enfim. A Silvia Lane, ela diz que o ser humano ele traz consigo questões que são históricas, que são sociais, e essas questões elas não podem ser descartadas, né? Porque quando a gente descarta isso, passa a ser ideológico, o discurso passa a ser mentiroso. Né? O que a Silvia Lane está fazendo é criticar as psicologias, né? Porque ela percebeu aí que, na época dela, a gente consegue ver hoje, as coisas não se apresentam como elas são. É tipo assim, elas pregam uma coisa, mas fazem outra. Né? A Silvia Lane ela quer deixar claro nesse texto que a gente precisa mediar essas ideologias, né? Mostrando para as pessoas o que está escondido nas sublinhas, né? Nas entrelinhas. Né? Porque quando a ciência ela se atém apenas na descrição de relações, distinguindo o homem do social, elas não conseguem captar essa mediação ideológica e simplesmente reproduzem fatos da natureza humana. Né? E aí a Silvia Lane ela conclui dizendo que a psicologia se esqueceu de que o homem junto dos outros, né, eles transformam a natureza. E ao fazer isso, se transformam também. Então a gente não pode negar isso, né, segundo a Silvia Lane. Tá? Porque assim, pessoal, às vezes a gente acha que a Silvia Lane, que a psicologia social, ela é paternalista. Mas não é isso, não tem nada a ver, né, meu? A gente, muito pelo contrário, a gente desenvolve técnicas que façam com que as pessoas consigam evoluir, né? Mas enfim, eu acho que já deu para você entender mais ou menos aí o que a Silvia Lane queria dizer nesse texto. E aí ela termina dizendo que se a psicologia apenas descrever o que é observado ou focar no indivíduo como causa do feito, né, da sua individualidade, a psicologia terá sempre uma ação conservadora, estatizante e ideológica. E quaisquer que sejam as suas práticas decorrentes vão cair no mesmo erro. Nesse sentido, pessoal, a psicologia só estará reproduzindo as condições necessárias para impedir a emergência das contradições das transformações sociais. Né? Então a Silvia Lane está criticando e sugerindo que você não caia nesse mesmo erro. Valeu? Muito obrigado aí, espero que você tenha gostado da aula. Se inscreve no nosso canal. Se você quiser o certificadinho desse módulo, dessa aula, é só entrar no site do IPS, lá na opção cursos. Vai ter um curso com isso mesmo nome, você responde a pergunta e imprime seu certificado. Valeu?